Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 17 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque com drones russos aqui na Ucrânia, principalmente aqui em Kiev e nas regiões próximas da linha de frente. A maior parte dos drones foi destruída, como a gente já explicou, né? Não teve nenhum grande dano, embora tenha havido um incêndio num carro aqui em Kiev. Na linha de frente, nenhuma grande mudança, continuam os ucranianos avançando aqui em Belgorod. A grande dúvida é qual é a pretensão dos ucranianos aqui. É só ficar nessa cidadezinha mesmo? Ou eles vão tentar ameaçar a linha de abastecimento aqui da frente russa aqui em Kharkiv, né? Pode ser uma estratégia muito interessante, mas não teve nenhuma mudança na linha de frente significativa de ontem para hoje, né? Ontem a gente mencionou, o Zelensky apresentou o plano de paz dele lá na Verovna Rada, lá na Ucrânia. E hoje ele foi lá na comunidade europeia, foi lá na Europa, aproveitou que o Biden está lá, tem um monte de gente lá na comunidade europeia, e ele apresentou o plano de paz da Ucrânia na comunidade europeia, né? E chamou atenção um ponto especial. Eu cheguei a mencionar ontem que o Zelensky falou que entendia a entrada da Ucrânia na OTAN como uma parte fundamental desse plano de paz, exatamente para evitar a escalada nuclear, né? A Ucrânia quer reforçar suas defesas não nucleares. E o que estava embutido nesse negócio era uma ameaça, né? Que eu já mencionei para vocês. A Ucrânia tem capacidade de fazer a bomba nuclear, a Ucrânia já fez bombas nucleares no passado, ela tem tecnologia, tem capacidade de fazer isso, né? E de certa forma o que a Ucrânia está percebendo é que na verdade ela se ferrou nessa história de ter acreditado nos Estados Unidos e ter entregue as armas nucleares para evitar qualquer coisa. Se a Ucrânia fosse uma potência nuclear hoje, dificilmente a Rússia teria invadido a Crimeia, teria invadido Luhansk, Donetsk, coisa e tal, né? Então, na verdade, esse plano de paz do Zelensky embute uma ameaça sutil até pouco tempo atrás, porque agora ele tornou explícita. Ele falou agora lá na Europa que ou a Ucrânia entra para a OTAN ou a Ucrânia vai desenvolver bomba nuclear. E ponto final. Vamos entender esse assunto, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Pedidi, não é angolano, Que Show da Xuxa é esse, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com 56 drones Shahid, 22 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, 27 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica, e outros 2 Shahid se perderam e voltaram para Belarus. Então, no final das contas, não teve nenhum grande dano. Aqui teve um carro que foi atingido em Kiev. Isso aqui é a avenida principal de Kiev, tá? Isso aqui é bem no centro de Kiev. Um carro foi atingido ali, pegou fogo, mas não teve nenhum dano de pessoas e coisa e tal, então menos mal isso daqui, né? Em compensação, lá em Moscou tá pegando fogo também aqui. Aqui em Moscou teve um incêndio aqui numa base aérea, aqui, a base militar aérea de Chkalovsky, uma base militar ali em Moscou. O prédio administrativo tá pegando fogo, tem algumas antenas aqui, algumas coisas aqui. Enfim, não se sabe se foi ataque ucraniano, se foi algum acidente, ou pode ter sido sabotagem também, mas o fato é que está pegando fogo lá em Moscou, né? Bom, também, além disso, teve uma planta de produção de peças para helicópteros russos em São Petersburgo, que foi atingida por um grupo de sabotagem. 14 homens com máscaras entraram dentro da planta ali em São Petersburgo. São Petersburgo é essa cidade russa aqui no norte. 6 pessoas entraram nessa planta com máscaras e coisa e tal, e ameaçaram os funcionários, tomaram os celulares de todos os funcionários e com machados destruíram várias coisas dentro da oficina que produz peças para helicópteros, né? O prejuízo é grande, não houve morte de ninguém, mas o prejuízo material é grande e não se sabe ainda se isso foi feito pela Ucrânia, né? De acordo com uma das versões, teria sido uma empresa, uma competidora que teria feito isso, ou seja,
A Rússia, com todo esse espírito mafioso, né, você acaba tendo soluções desse tipo. Ah, o meu competidor está fazendo um preço melhor, está conseguindo fazer coisas com mais qualidade e preço melhor, o que eu vou fazer? Eu vou tentar melhorar meu processo, vou tentar reduzir meus custos, né, para agradar mais o cliente? Não, vou contratar um monte de mafioso para ir lá bater nele, roubar os funcionários, quebrar a oficina dele. Essa é a solução mafiosa do problema, né? Livre mercado versão mafiosa. Em São Petersburgo, aqui é a mesma coisa dizendo aqui, mostrando o anúncio da Baza, né, que é uma mídia russa lá, contando essa história que a gente falou, ou seja, isso aconteceu no dia 14 de outubro, alguns dias atrás, mas prejudicou aí essa fábrica de produção de peças de helicóptero, né? Bom, em Kursk continuam as ações aqui ucranianas contra os russos tentando avançar ali em Kursk, mas não conseguindo muita coisa, muita destruição ali. Com relação a Belgorod, a gente falou ontem que Belgorod, os ucranianos conseguiram fazer uma cabeça de ponte aqui do lado de lá da fronteira, né? A questão toda é o que os ucranianos vão fazer com isso, né? Vão continuar avançando por aqui para minar a ofensiva russa aqui em Lipetsk, eles têm essa possibilidade. Toda essa área aqui é abastecida através daqui, já não é mais abastecida, né, porque a estrada passava aqui por Juravliovka, então não tem mais essa estrada aqui. Repara que aqui tem uma outra estradinha aqui, ó. Mas essa estrada não chega aqui nessa lado de cá, né? Os russos vão ter um problema aqui, ó. A principal estrada que abastece eles é justamente essa estrada por aqui, e os ucranianos ocuparam. O que vai ter de efeito nessa história aqui, a gente não sabe, tá? Pode ser que os ucranianos também tentem cortar outras estradas por aqui para dificultar essa ofensiva russa nessa região, né? Se os ucranianos continuarem avançando nesse setor, eles vão cortar a principal linha de suprimento para o grupo na região de Lipetsk, e com a Rasputitsa chegando agora na Rússia, né, ou seja, a época da lama lá na Rússia, você não consegue mais abastecer por estradas de terra, tem que ser por estradas pavimentadas, então os ucranianos têm a possibilidade de tomar essas estradas aqui e acabar impedindo totalmente esse abastecimento, né? Como você vê, a estrada é essa mesmo que passa por aqui, ó, como eu falei para vocês. Nesse mapa dele aqui, ó, os ucranianos ainda não estão dentro de Juravlevka, né? Mas a gente já viu ontem que eles já estão, porque os ataques estão acontecendo aqui no norte de Juravlevka, né? Então essa estrada aqui já está impedida de ser usada pelos russos aqui. É um problema que os russos têm. Por enquanto, eles conseguem usar estradas de terra, conseguem usar tanques fora da estrada pavimentada, né? Mas com a chegada da lama vai ser complicado para os russos isso daqui. Olha só quem apareceu de novo, né? O Igor Strelkov, ou Igor Girkin, né? Que é aquele criminoso de guerra. Já contei o caso dele várias vezes aqui, mas eu acho importante relembrar para o pessoal a figura ruim que é essa pessoa. Ele é o coronel russo ligado ao FSB que comandou toda a invasão da Crimeia e a invasão do Donbás. Ele durante muito tempo foi considerado um herói na Rússia, mas ele acabou sendo o responsável pela ordem para abater o avião MH17, que é um avião que ia de Amsterdã para Kuala Lumpur, isso em 2014 ainda, tá? E acabou matando um monte de civis, e daí ele foi afastado e coisa e tal. Depois virou blogger militar, e aí começou a criticar muito a guerra do Putin, né? Começou a criticar... Veja, não é que ele não seja a favor da guerra, é ele que começou essa guerra toda, ele que comandou a invasão da Crimeia, a invasão do Donbás e de Luhansk. O que ele acha é que o Putin tinha que botar mais soldados, fazer mais coisa, botar mais guerra, acabar mais com os ucranianos, né? A ideia dele é essa, né? Então ele critica muito o Putin, as estratégias do Putin nessa guerra. E por isso ele foi preso, está na cadeia hoje, deve morrer mais dia menos dia, né? Prisioneiro russo político, o destino é um só. E agora ele parece que conseguiu vazar mais um comentário aqui, né? Igor Strelkov, copiado de uma carta, né? Ele está na cadeia, ele só pode escrever carta, alguém copiou a carta dele e publicou no coisa aqui, né? De forma geral, nada inesperado para mim está acontecendo no fronte nos primeiros dias de outubro. O inimigo abandonou parte do saliente de Vuhledar,
que já estava se tornando muito difícil para eles defenderem devido ao cerco pelo norte, né? Mais uma vez, o inimigo liberou uma cidade própria, o inimigo, no caso, lembra, são os ucranianos, né? O cara é russo, né? Sem ser derrotado, ou seja, sem ser cercado. Agora, os ucranianos vão consolidar uma linha de frente mais curta ali no noroeste. Em geral, ao sul de Donetsk, o inimigo tem o principal ponto defensivo é Kurahovy, né? E a área fortificada em torno de Kurahovy. Os ucranianos vão lutar especialmente com muita força por isso. Porque enquanto isso continuar, enquanto Kurahovy continuar na mão dos ucranianos, os ucranianos manterão um ponto de apoio para um futuro ataque em Donetsk, né? E tem em mente que é para o futuro isso, né? No momento, ele diz que as forças russas estão conseguindo avançar ali em Donetsk, estão com iniciativa e coisa e tal, e os ucranianos não podem ser, não é falta dos ucranianos isso, mas eles estão mantendo isso lá porque eles sabem que no futuro vão tentar retomar Donetsk, né? Tem muito pouco tempo antes que comece a temporada da lama, né? Então, no final das contas, a campanha de verão e outono pode ser considerada terminada. Alguns resultados podem ser tomados, embora eu ainda acredite que os ucranianos possam fazer alguma coisa antes do início da temporada de lama, né? De forma geral, a campanha terminou em um empate do ponto de vista militar. As forças armadas russas foram incapazes de criar uma zona buffer em Kharkiv. Ou seja, repara o que ele está falando aqui, né? Embora muita russete por aí está falando, não que a Rússia está avançando todo dia, toma uma cidade, não sei o que lá e coisa e tal, mas é aquilo que eu falei, se você pegar tudo que a Rússia avançou em termos de território ucraniano e subtrair o que os ucranianos avançaram em Kursk, ficou empate. Ninguém avançou nada, né? O que os ucranianos tomaram lá em Kursk é mais do que os russos avançaram na Ucrânia. E a diferença foi, os russos fizeram esse avanço a um custo enorme, morrendo um monte de soldado russo, devagarzinho, né, destruindo as cidades completamente, devagarzinho, morrendo muito soldado russo, tomaram devagarzinho a coisa. Os ucranianos fizeram uma operação muito mais bem planejada, tomaram um monte de cidades lá em Kursk, de uma vez só, sem grandes danos, sem perder muitos soldados, sem grandes prejuízos, né? Então, ou seja, se você for ver isso daí, na verdade, os ucranianos ganharam esse ano, né? Mas ele está dando um recado aqui para os russos que foi um empate no final das contas. Os russos não conseguiram fazer a zona buffer em Kharkiv e falhamos a capturar mesmo o objetivo mais imediato da ofensiva, que era Vovchansk, e estabelecer uma base de apoio em torno disso para ameaçar Kharkiv. Por outro lado, nós avançamos no fronte de Donetsk, cerca de 20 a 25 quilômetros, em alguns lugares um pouco mais longe, limpando uma quantidade de território do inimigo, né? Porém, os ucranianos invadiram Kursk, também capturando Sudzha e efetivamente nulificando todos os sucessos e criando uma nova área para confronto armado. Ou seja, o que nós ganhamos em Vuhledar e outros 40 vilarejos, nós estamos perdendo em metade dos distritos ali na região de Kursk, agora ocupados pelo inimigo, o que resulta num empate técnico, um empate tático, segundo ele diz aqui, né? Porém, esse empate é apenas aparente. Na realidade, a Rússia sofreu uma derrota militar grande, né? Nós falhamos em fazer ofensivas amplas em direção a Kharkiv com nossas forças e as reservas estavam sendo preparadas, as nossas forças que as reservas estavam sendo preparadas por um ano. Ou seja, os russos estavam preparando as reservas por um ano para poder fazer essas ofensivas no verão de 2024 e nós perdemos essa capacidade de fazer um grande estrago nas forças ucranianas, né? E mais importante, nós perdemos tempo. Tempo que agora vale ouro, né? Tanto para a gente quanto para olha como é que ele fala, né? Os chamados ucranianos, né? Ele não acredita que a Ucrânia exista. A Ucrânia não existe na capacidade dele lá. Enfim, o cara é maluco. Aparentemente os ucranianos ganharam isso. O inimigo ganhou tempo para preparar forças adicionais e reservas, demonstrando a impossibilidade de conseguirmos vitória sobre eles com esse conjunto de armas que a Rússia pode usar na operação militar espacial, sem transicionar para uma guerra de completa escala, mobilização completa para conseguir a vitória. É isso que ele quer que a Rússia faça mobilização completa, declare guerra completa contra a Ucrânia, é isso que o Igor Strelkov tem declarando desde o início, né? O problema disso para o Putin é que se ele fizer isso, a economia russa já está na merda, agora se fizer isso vai ser pior ainda, né? Ou seja, a conclusão dele é que o inimigo, no caso os ucranianos, conseguiram todos os seus objetivos, repeliram nossa ofensiva com mínimas perdas territoriais
conseguiram fazer um contra-ataque significativo lá em Kursk, preservaram a maior parte das reservas e continuaram em defesa ativa e operações ofensivas. Mantiveram a crença na vitória entre a sua população e os militares e a prontidão para conseguir aguentar mais durezas na esperança disso. Enquanto isso, a Rússia, nós não conseguimos nenhum dos nossos objetivos. A ofensiva em Kharkiv parou completamente, com ganhos territoriais insignificantes. Nossa ofensiva em Donetsk meramente puxou o inimigo da linha de frente sem conseguir quebrar a defesa ucraniana. Nossas reservas foram gastas em repelir a invasão do inimigo na região de Kursk, que ainda não foi completamente repelida depois de 2 meses de luta pesada. E o que fazer agora com esse exército inimigo que está pronto para o combate e para a guerra em geral, dentro do framework da Operação Militar Especial, é completamente não claro, né? Se tirarmos a ilusão da esperança dos habitantes do planeta dos pôneis cor-de-rosa, o PPP, né? De alguma forma de congelamento da linha de frente. Ou seja, é isso, é o que eu estou falando para vocês, é o que o Putin espera neste momento, é justamente uma espécie de um cessar-fogo, né, que o Ocidente obrigue a Ucrânia a fazer um cessar-fogo ali e congele, é tudo que o Putin quer. Porque ele sabe que não consegue aguentar mais nada, ele sabe que ele está em desvantagem agora, que embora ele ainda esteja com a iniciativa na linha de frente, isso está chegando no final. E os ucranianos, por outro lado, têm reservas amplas, muito maiores e disponíveis agora, que não foram usadas, e pode causar muitos danos daqui para frente, né? Então, ou seja, a visão que o Strelkov tem é muito similar à minha. Ele está extremamente pessimista com a situação russa nessa guerra, mas vai piorar, porque a gente vai falar sobre o plano de paz do Zelensky, que eu falei sobre isso ontem, mas faltou dar esse toque sobre a questão atômica, né? Bom, o Pulevolan traz aqui alguns mapas, mas não tem nenhuma mudança na linha de frente. New York, Pokrovsk, Kurahov e também aqui em Vuhledar. Vuhledar está aqui embaixo. Aqui nessa região aqui de Konstantinivka teve um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo, né? Então continua basicamente tudo a mesma coisa. Aqui perto de Kupiansk também nenhuma mudança. Aqui na região de Siversk também nenhuma mudança. De Liptsi, né, aqui em Kharkiv, lembrando que os ucranianos tomaram essa cidadezinha aqui, não está no mapa do Pulevolan ainda, mas em breve vai estar, ou seja, nenhuma mudança na linha de frente, né? O Instituto para Estudo da Guerra reforça os pontos que o Zelensky falou ontem no plano de paz dele. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho importante ressaltar, a gente já falou no vídeo de ontem, mas esse é o plano de paz, é o plano da vitória do Zelensky, né? Então qual que é esse plano? Para terminar a guerra não mais tardar do que 2025. São 5 pontos. Um imediato convite para entrar na OTAN. Então, repara, o convite para entrar na OTAN não é a entrada para a OTAN. Você lembra como é que aconteceu com a Suécia, como é que aconteceu com a Finlândia. Todos os países todos os países têm que concordar com isso. O convite é o início desse processo. Então vai levar anos. Certamente não vai acabar antes de 2025. A Ucrânia não vai entrar para a OTAN antes de 2025, mas o Zelensky vê como crucial o convite para entrar na OTAN já, né? O contínuo apoio ocidental, inclusive equipando as brigadas ucranianas e apoiando a capacidade ucraniana de usar armas ocidentais para atingir alvos na Rússia e também de fornecer dados para a Ucrânia, né? Aqui, apoio ocidental e ucraniano não para estratégia de dissuasão não nuclear contra a Rússia. Aí, ou seja, isso daqui é o ponto em que o Zelensky já jogou o verde dele nesse plano aqui, né, que é uma ameaça velada, né? Ele deixou claro em falar em dissuasão não nuclear. Ou seja, o plano da Ucrânia não envolve armas nucleares. O que implica isso em termos de ameaça velada para a OTAN e para os Estados Unidos? Que olha só, se esse plano não for possível, se o pessoal quiser sacanear a Ucrânia mais uma vez, não aceitar, não fizer o convite para a Ucrânia entrar para a OTAN, a saída que a Ucrânia vai ter é a nuclearização, é partir para fazer armas nucleares. Eu já expliquei, já falei várias vezes aqui, a Ucrânia tem know-how para fazer armas nucleares,
a Ucrânia estava numa posição muito similar ao Brasil no início da guerra. Então o Brasil também, se quiser fazer uma bomba atômica, o Brasil faz uma bomba atômica, né? A tecnologia para fazer bomba atômica o Brasil tem, capacidade de enriquecimento de urânio o Brasil tem, se o Brasil quiser ele faz. É que o Brasil não interessa, por quê? Porque está no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Eu acho mesmo que não interessa para ninguém fazer bomba atômica, uma besteira no final das contas. A saída é sempre comércio, é sempre transações, transacional máximo, com o máximo de pessoas, então usar bomba atômica é uma besteira, mas para pensar do ponto de vista da Ucrânia, né? A Ucrânia tem essa capacidade, precisaria de uns 2 anos para desenvolver a bomba atômica. No que os russos invadiram em fevereiro de 2022, o que você faria se você fosse um militar ucraniano nessa situação? Eu começaria a desenvolver a bomba atômica novamente. E eu não duvido nada que para o Zelensky estar fazendo essa ameaça agora é porque ele já tem isso. Talvez não tenham testado ainda, talvez ainda não tenham chegado no tempo de teste da bomba atômica, porque para você fazer a bomba você tem que testar a bomba, né? Não é só construir ela, tem que ser testada em algum momento o pessoal vai saber. Mas fazer uma ameaça velada como essa que o Zelensky fez gera um outro problema. Por quê? Porque você pode ter a situação de que a Ucrânia vai fazer bombas atômicas, então é melhor destruir a Ucrânia de uma vez antes deles terem a bomba atômica. Então, para fazer essa ameaça que o Zelensky está fazendo, e ele só está fazendo isso agora, é porque provavelmente a Ucrânia já está num estágio muito avançado de desenvolvimento da bomba, já está pronta para testar uma bomba atômica e congelar essa guerra. Talvez seja, na verdade, essa a estratégia ucraniana para chegar na paz, o plano de paz do Zelensky. Vamos explodir uma bomba e aí pronto, aí mostra a coisa. Mas ele não quer explodir, quer explodir um teste. Fazer um teste. Agora pronto, todo mundo tem bomba atômica. E aí, qual vai ser o futuro da Rússia na Ucrânia, né? É lógico, isso ainda gera um monte de preocupações. O plano é a Ucrânia entrar para a OTAN, para a Ucrânia não ter que fazer nada disso, mas a Ucrânia está deixando claro que a estratégia, o plano de paz do Zelensky é esse mesmo. No final das contas, é esse mesmo. E aí, a proposta que vai ter no final das contas é, beleza, vamos resolver isso em negociação, já que todo mundo tem bomba atômica agora, destruição mútua assegurada de todo mundo, vamos sentar agora para fazer a paz. A Rússia sai da Ucrânia, a Ucrânia devolve Kursk e pronto, fronteiras de 91 e a gente para essa guerra agora. Eu acho que é um plano que tem chance de fazer, né? Mas repara que o Zelensky falou que tem 3 pedaços do plano que ele não fala, né? A outra coisa que ele disse aqui também, investimento do Ocidente no crescimento econômico ucraniano e a promessa de que as forças ucranianas vão substituir certos contingentes militares da OTAN estacionados na Europa depois da conclusão da guerra. Isso daqui, olha só, isso daqui é o Zelensky cobrando dinheiro da OTAN, tá? Cobrando dinheiro do Ocidente. O investimento ocidental na economia, no crescimento econômico da Ucrânia. A Ucrânia quer a liberdade de mercado, quer se integrar à Europa, e tendo investimento, isso seria muito positivo para o povo ucraniano. E a outra coisa que tem aqui é a promessa de que as forças ucranianas substituirão determinados contingentes estacionados na Europa depois da guerra. Por que isso é importante? A Ucrânia, os militares ucranianos cresceram muito. A preocupação do Zelensky é o que ele vai fazer com esse monte de gente quando acabar a guerra. Esse pessoal todo vai estar desempregado, né? Isso é um problema. Aliás, isso é um problema em qualquer país depois de uma guerra. Os Estados Unidos sofreram muito com isso depois do final da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética sofreu muito com isso, né? Você tem um monte de gente que agora, o que você faz com esses militares todos? Então a proposta do Zelensky é que vire uma tropa na OTAN, ou seja, que a OTAN banque esses militares ucranianos justamente para fortalecimento da própria OTAN. E faz sentido isso, né? Bom, o ministro da Defesa da Holanda mais uma vez enfatizou que a Ucrânia pode usar os jatos F-16 transferidos para ela do jeito que quiser, inclusive para atingir coisas na Rússia, desde que estejam em acordo com a lei internacional, com a Convenção de Genebra, né? Então, lógico, não pode usar os F-16 para atingir cidades, atingir civis, mas atingir bases militares russas está liberado. Porém, a Ucrânia é pouco provável que ela tenha um esquadrão completo de F-16 antes do final do ano, né? O timeline, o prazo foi jogado mais para frente, de acordo com o Wall Street Journal, porque os Estados Unidos mudou a proposta de treinamento, ao invés de focar em pilotos experientes, está focando agora em cadetes mais novos, né, atrasando a chegada do esquadrão completo na Ucrânia, né?
E, bom, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. O que levou a esse aspecto aí ao invés de pegar um piloto experiente? Porque olha só, isso acontece, tá, gente? Às vezes a pessoa experiente é mais difícil dela aprender um novo jato, dela aprender uma nova capacidade. Por quê? Porque ela está acostumada com os maneirismos lá dos jatos soviéticos, né? Para pegar todo o padrão ocidental, leva mais tempo, ela tem que desaprender um monte de coisa para aprender de novo, né? Enquanto se você treinar um cadete jovem, né? Um piloto jovem, de repente ele vai mais rápido nesse sentido para chegar lá no final das contas, né? Então, essa é a visão que eu tenho da coisa. Não sei, vamos ver, espero que seja o correto a decisão que eles estão tomando, né? Bom, um dos navios da marinha ucraniana que está sendo entregue pela Turquia está sendo testado ali no Mar Negro, né? Ele ainda não foi entregue para a Ucrânia, ainda está na Turquia. É provável que a Ucrânia nem faça questão de receber agora, porque a verdade é que essa guerra no mar já foi ganha pela Ucrânia, não precisa de navio, e tendo um navio desse, com certeza a Rússia vai querer derrubar, afundar o navio ucraniano por revanche dos inúmeros navios russos que foram derrubados pelos ucranianos. Mas de qualquer forma, o navio está pronto e a Ucrânia está fazendo treinamento com ele lá na Turquia, né? São 2 navios desses que a Ucrânia comprou antes da guerra, tá? Isso foi compra antes da guerra. Bom, a Ucrânia também vai receber um monte de 49 tanques Abrams australianos. São tanques antigos, tá? Que a Austrália iria jogar fora, ia aposentar. Mas para a Ucrânia é ótimo, meu amigo. O Abrams é um excelente tanque. Manda lá para a Ucrânia, que a Ucrânia com certeza vai fazer bom uso disso daqui, né? Isso é um pacote de 245 milhões de apoio militar da Austrália para a Ucrânia, né? E, bom, os ucranianos também mostraram aqui a fábrica do drone falso Luit. O Luit é um dos drones ucranianos que consegue atingir muito fundo na retaguarda russa, e um dos segredos é que toda vez que os ucranianos atacam esses alvos na retaguarda russa, uma boa parte dos drones é falso, na verdade, né? É usado justamente para a defesa antiaérea russa tentar derrubar eles, e aí quando chegam os verdadeiros, a defesa já não consegue mais, né? Então, uma boa parte deles é falso, tá aqui, ó. Bom, além disso, tivemos o anúncio pelo Departamento de Defesa americano de mais uma ajuda militar para a Ucrânia de 425 milhões de dólares, justamente com um monte de munição, HIMARS, e, enfim, um monte de coisa. Não tem nenhuma novidade aqui, tá? O que tem aqui é um monte de Humvees. Humvees estão nesse pacote, não é normal, mas o resto é tudo munição para apoiar a Ucrânia, não deixa de ser importante também, né? Bom, tá vendo uma grande confusão aqui na Catedral de São Miguel, que é uma das maiores igrejas ortodoxas cristãs na Ucrânia, em Cherkasy. Por quê? Porque ela acabou de migrar para o patriarcado da Ucrânia, né? Passou a ser parte da Igreja Ortodoxa Ucraniana. E aí algumas pessoas ficaram chateadas porque essas pessoas... Não é que as pessoas sejam russetes, que sejam a favor da Rússia, é porque elas estão acostumadas com os padres russos, com o pessoal ligado ao patriarcado de Moscou, e daí ficam chateadas com isso. Mas a Ucrânia tem aproveitado essa oportunidade para se desligar totalmente do patriarcado de Moscou. Isso daqui, né? E, bom, olha só que coisa curiosa, né? Tem até um jornal russo hoje, um editorial no jornal russo, que fala que nós precisamos parar de acreditar na ideia que a grandeza russa depende de uma unificação com a Ucrânia e perguntar se não é mais importante um framework internacional para coexistência pacífica e não para ser tudo reconstruído depois das ruínas da Terceira Guerra Mundial. Eu acho que o pessoal lá na Rússia já recebeu o recado de que a Ucrânia tem armas nucleares e que, portanto, a coisa toda tem que ser medida em outro patamar agora, né? O pessoal já está preparando os russos para uma negociação de paz, que é a etapa que o Zelensky falou que haveria, em que vai ser trocado o Kursk pelas áreas invadidas da Ucrânia, e fica tudo na mesma, e pronto, e acabou. E é um acordo de paz. Ninguém perdeu a guerra. A Rússia pode voltar para lá, conseguiu desnazificar a Ucrânia. Uhul! Né? Desnazificar a Ucrânia. Nunca teve nazista na Ucrânia, na verdade. Mas, enfim, eles podem dizer essa lorota lá para os russos e acabar com essa lambança toda, né?
E, bom, o Zelensky chegou lá na Europa agora para falar sobre esse plano de paz dele, né? E agora, né, essa coisa que era velada, que era uma coisa, né, estava subentendido a questão nuclear ali, ele não falou explicitamente nada da questão nuclear, mas aparentemente esse é o plano de paz ucraniano, né? Aqui, ó, tá aqui o Globo falando que os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de 425 milhões para a Ucrânia e o Zelensky apresentou o plano da vitória, entre aspas, né? Porque, né, entre aspas, porque o Globo é russete pra caramba e acha que não tem como a Ucrânia vai vencer a Rússia é invencível e não sei o que lá. Esse pessoal vem falando essa lorota desde o início. Cara, tem comentarista aqui no Brasil que no dia seguinte da invasão russa na Ucrânia falava que a Ucrânia está destruída. A Ucrânia acabou. Não tem mais nada da Ucrânia. Acabou completamente. E, né, tá até agora a Ucrânia, e pelo visto o plano da vitória do Zelensky vai funcionar, né? Olha só o que o Zelensky falou aqui, ele falou que a Ucrânia vai se unir à OTAN como 33º ou 34º membro no futuro. Isso foi quem disse isso foi o Mark Rutte, né, o chefe da OTAN, no encontro lá em Bruxelas, mas não disse qual o prazo, né? Nesse momento parece que a Ucrânia será o 33º membro. Talvez algum outro consiga entrar na frente deles, mas a Ucrânia será um membro da OTAN no futuro. Só que o Zelensky quer mais que isso, o Zelensky quer o início do processo, quer o convite formal, né? E a coisa agora foi colocada na mesa, tá? Porque, olha só, o Zelensky falou lá em Bruxelas que numa conversa com o Donald Trump, e aqui eu acho que tem um outro ponto importante também, eu estou vendo muita gente criticando o Trump com relação à Ucrânia, e eu acho justíssimo, mas o pessoal tem que lembrar que existe a possibilidade do Trump ganhar. E isso vai continuar, a guerra vai continuar. Vai tudo continuar, os Estados Unidos vai continuar ajudando a Ucrânia, mesmo com o Trump presidente dos Estados Unidos. Então, ou seja, o Zelensky já está preparando o pessoal para essa visão de que, olha só, tudo bem, todo mundo batendo no Trump, criticando o Trump, muitos ucranianos criticando o Trump, mas o pessoal tem que lembrar que pode ser que daqui a pouco, no dia 6 de novembro agora de 2024, a gente tenha que começar a elogiar o Trump, a conversar com o Trump, a pedir coisas para o Trump. Vai ser o futuro da Ucrânia, não tem outra alternativa, né? Enfim, em uma conversa com o Trump, o Zelensky disse que ou a Ucrânia terá armas nucleares ou a OTAN. Para o tempo próximo, para o futuro próximo, nós estamos escolhendo a OTAN. Ou seja, no final das contas, o que ele está dizendo aqui da conversa dele com o Trump, ele explicitou aquela ameaça que ele fez sutilmente no plano da vitória dele. Mas, de novo, o que eu reforço para vocês você não pode fazer uma ameaça do tipo, eu vou fazer armas nucleares. O Irã fez isso. O Irã ameaçou, e vamos perseguir uma arma nuclear, vamos ter uma arma nuclear. O que aconteceu? O pessoal que tem mais capacidade foi lá e destruiu todas as instalações iranianas de produção de armas nucleares, né? Então não se pode fazer essa ameaça, eu vou fazer uma bomba. O que você pode falar eu já tenho a bomba pronta. E provavelmente é isso que o Zelensky está falando, né? Que estados nucleares sofreram? Ninguém, com exceção da Ucrânia, que abriu mão de suas armas nucleares. Qualquer um? Não, só a Ucrânia. Nós estamos lutando hoje, a Ucrânia. Ele teria dito para o Trump. E segundo ele, o Trump concordou com os argumentos dele. Ou seja, no final das contas, o que está acontecendo aqui é isso. Esse é o plano da vitória do Zelensky. O pessoal ou vai aceitar a Ucrânia na OTAN e vai, dessa forma, impedir que a Rússia continue avançando, ou vai ter armas nucleares na Ucrânia. E aí essa coisa vai ser resolvida muito rapidamente. E eu concordo com o Zelensky, é coisa agora de 1 ano para resolver isso daí. Basta a Ucrânia fazer um teste nuclear no território dela, basta a Ucrânia expor a doutrina nuclear dela de forma bastante clara e pronto, né? Não tem mais o que fazer nessa guerra, o Putin perdeu a guerra, resta ele botar o rabinho entre as pernas e tirar as tropas dele da Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.